vocês comigo. Vem de novo, gente. Nós vamos receber a tia Natália Galo Mendes Ferracioli, que é psicóloga. Então, volta aqui comigo. Nós vamos continuar falando sobre as emoções, tá bom? Então, vamos lá. Sejam bem-vindos novamente. Tia Natália já tá aí? Já vou te mandar o convite, tá, tia Natália? Pode chegar! Tia Natália, seja bem-vinda! Obrigada, Rosinha. Muito bom te receber aqui com a gente! Eu que tô adorando. Foi um privilégio poder ouvir tudo que a tia Carla falou. Eu também acho que vai ser muito legal a gente também, hein? Vamos lá, porque você me deixou numa berlinda agora, né? Porque você me chama essa riqueza de pessoa para falar, toda emotiva, e eu aqui segurando as emoções nada, porque eu também me emocionei. Mas vamos que vamos fazer o nosso melhor, né? Tô ferrada. Não, a gente vai... Eu também tô aqui me segurando, viu, Tata? Antes de você começar a falar, nós temos o primeiro ganhador do nosso prêmio de hoje, que é... Olha só que legal, é a tia Ju Garcia. Parabéns, tia Ju. Vou entregar o seu prêmio lá pra você na sua casa, tá bom? Aí tem mais um, gente. Agora com a tia Natália, continue colocando os nomes aí embaixo, que tem mais um prêmio que a gente vai sortear hoje. Talvez 2. Vamos ver se vocês estão aí participando. Se eu não me engano, eu tava devendo um, né, dona Rosinha? Eu tô te devendo, eu vou te levar. Não esqueci, não. É porque a gente tá na pandemia, então a gente tá esperando as pessoas ficarem calmas. Eu tenho um monte de prêmio ali, ó, pra entregar, não consigo entregar porque toda vez que fala, vai acabar, aí a gente vai, aí não vai acabar, aí a gente volta, aí a gente tem que proteger todo mundo, né? É isso aí, tá certinho, Rosinha. Tia Natália, conta pra mim e pras pessoas que estão entrando aí agora, um pouquinho, fala pra gente assim, ó, como que é ser psicóloga e como que você chegou até a psicologia, assim, conta pra gente como que você se apaixonou por essa profissão. Eu vou começar essa primeira pergunta, né? Como que é ser psicóloga? Eu vou responder com as palavras de uma outra criança, que é o meu filho. Que é inclusive... O Caio também, ele é Caio, né? Também. Beijo, Caio! Esses dias ele tava me perguntando, ele fica escutando eu falando as coisas, aí ele me perguntou, eu tava falando sobre luto, sobre rituais de luto na pandemia, e ele falou, mamãe, que negócio que é esse de luto? O que é isso de ritual? Eu expliquei na linguagem dele, obviamente. Aí ele olhou e fez assim, isso parece importante. Eu falei, filho, é importante. Ele falou assim, e meio maluco também. Eu falei, também. Então, ser psicólogo é importante e é meio maluco também. Eu gosto de gente maluca. Eu também sou. Eu cheguei na psicologia, vou dizer assim, que ninguém se torna psicólogo sem ter um grandes sofrimentos emocionais na própria história de vida. Ou para tentar entender isso. Sabe aquela história assim, eu quero ajudar os outros? É tudo que a gente escuta quando chega na faculdade. Por que você vai fazer psicologia? Porque eu quero ajudar os outros. E, na verdade, a gente quer se entender, entendeu? É bem isso aí. Entendi. Eu continuo tentando. Mas foi assim, né? Foi a partir de um grande sofrimento e de uma... olha como as ciências e as artes, elas se interrelacionam. Porque foi durante uma aula de literatura com um professor que eu admiro muito, que é o Marcelo Miller. Eu percebi que ele fazia muita caracterização psicológica, a personalidade dos personagens, né, das obras e tudo, e aquilo foi me encantando. Eu perguntei para ele, Marcelo, isso aí tem bastante de psicologia? Ele falou, tem. Eu falei, então acho que eu sei o que eu quero fazer. Porque eu comecei o terceiro colegial falando que eu ia fazer moda. E aí eu mudei de ideia. Tudo a ver. Tudo a ver. Tudo a ver, tem a ver. A gente pensa no lado psicológico para vestir a roupa. Eu toda vez penso isso também. Tem tudo a ver. Mas foi assim. E aí, dentro da psicologia, minha trajetória foi na clínica e no hospital. Trabalhei muitos e muitos anos, até agora, recentemente, no cenário hospitalar também. Você atende crianças e adultos? Ou só crianças, ou só adultos? Ou...
Todas as Só. idades. A criança mais novinha que eu já atendi tinha 2 anos e 8 meses. Nossa, que legal! Pequenininho também. É muito Então, os legal. papais podem procurar. Eu, como criança, achei que criança não pudesse ir assim tão pequenininha. Pode até antes. Não tem limite de idade, assim. Tem que ver o profissional, né, como ele trabalha e tudo mais. Mas pode ir bem cedo. O meu, por exemplo, o meu Caio, foi com 2 anos e meio. Que legal! E, tia, aproveitando que você falou isso, já quero saber, porque tem o que faz com uma criança pequena ou com criança dentro do consultório? Porque os papais e as crianças precisam ter medo de ir até o psicólogo? De jeito nenhum, porque o psicólogo é alguém que vai ajudar a lidar com as emoções. E com as crianças, a gente não vai ficar conversando assim, né? Por exemplo, a minha conversa aqui com você é diferente de quando eu dou uma entrevista para um adulto, né? Porque você é uma criança, eu preciso falar a sua língua. E no Isso mesmo, consultório, com as não vou crianças, entender nada. no consultório com as crianças é a mesma coisa. A gente chama de ludoterapia, que é nada mais do que brincar com a criança. Então, a linguagem da criança é a brincadeira. Então, a gente tem brinquedos, a criança tem uma caixa, tem jogos, tem material gráfico, então tinta, canetinha, coisa para desenhar. E é a partir do que ela vai representando na brincadeira que a gente vai interagindo e trabalhando as emoções. Então, é muito gostoso também. Nossa, então isso também me fez pensar que a brincadeira da criança revela muito as suas emoções. É isso? Revela muito. É diferente a brincadeira que ela faz no contexto social dela, em casa, que também revela, e na clínica. Mas por quê? Porque o psicólogo tem esse olhar treinado para poder ver que tem coisas além ali naquela brincadeira que ela está representando. Mas a criança se expressa através da brincadeira. As pequenininhas, principalmente abaixo de 5 anos, você já é maiorzinha, né? Você tem 10, né? Eu tenho 10, é. Eu tenho essa Você voz fala porque já as super. porquinhas falam assim, mas eu tenho 10 já, sou grande. Então, você não é mais pequenininha. Agora, os menorzinhos, de 5 anos para baixo, a linguagem deles é muito. É pouco verbal, né? Eles falam bastante, mas é muito através da brincadeira mesmo. Entendi. Então a gente pode falar pro papai e pra mamãe que tá em casa que deixar a criança brincar é importante, porque ela se expressa, não é, tia É Natália? extremamente importante. E as brincadeiras podem ser várias, né? Então, assim, é, a tia Carla estava falando da importância. Eu estou chamando de tia Carla, eu não conheço ela pessoalmente, mas eu ouço todo mundo chamar ela de tia Carla. Quem sabe Pode um dia eu chamar, possa ela gosta. conhecê-la, né, tia Carla? Se você estiver assistindo aí ainda. É, mas as crianças, então, a dança. Você sabe uma coisa que eu tenho feito bastante com meu filho aqui em casa durante essa pandemia? Que ele está Hum, adorando? Brinquedos de sucata. eu vi no seu Instagram. Eu vi. Uhum. E a gente fez um novo ontem. Então, assim, isso vai despertando a criatividade, né, da criança, favorece a interação dos pais com a criança desse momento, de ter algo que elas produziram, ou de que foi produzido por essa dupla, né? Então, isso tudo é muito rico. Mas a música, a dança, todos os tipos de arte, atividades de desenho, de pintura, massinha, coisa que ela possa pegar, sabe? Sentir as melecas. Isso tudo é muito importante para o desenvolvimento emocional da criança também. Tia Carla colocou aqui, ó, que você pode chamar de tia Carla assim. Tia Carla, a tia Natália é bailarina também. Eu conheci a tia Natália com ela fazendo a Nala, do Rei Leão. E Ela foi é um bailarina privilégio. também. Foi um Ó, tem gente privilégio. falando aqui, ó. A gente te empresta a nossa tia Carla pra você chamar ela de tia Carla, tá? Obrigada pela Essa é a generosidade. turma do ciúme. Depois a gente manda pra você cuidar do ciúme também. Então, mas você sabe que legal e apareceu isso assim, né? Você falou no começo, quando a tia Carla estava começando a se emocionar, você já falou uma coisa muito legal que eu queria conversar nessa nossa live, né? Que é a possibilidade de a gente sentir tudo. E você falou assim, a gente pode se emocionar, a gente pode rir, a gente pode chorar, a gente pode ficar com raiva, a gente pode tudo. E é importante que os pais deixem as crianças livres
para que elas sintam o que elas tiverem que sentir. Todo mundo pode sentir tudo. A questão é, a gente não pode fazer o que a gente quer, às vezes, né? A vontade que dá com algumas das emoções. Fazer é uma coisa, mas É, sentir pode tudo. porque se deixar e fazer o que eu tenho vontade, eu bato o apagador em algumas pessoas, mas a minha mãe fala que eu não posso. Ela fala, Rosinha, se controla, Rosinha, se controla. Aí, sobre isso também, tia Natália, eu percebo que as crianças e os jovens de hoje em dia, a gente não sabe ficar lidando muito com essas coisas de sentimento, não. A gente, se a mamãe fala não pode, aí a gente fica bravo, fica com raiva, quer bater o apagador na cabeça da mamãe, às vezes, faz birrinha, se joga no chão, e os jovens fazem o quê? Batem a porta, fazem um monte de coisa assim. O que tá acontecendo com a gente que não tinha tanto isso antigamente? Sabe o que é, Rosinha? Essas emoções, esses comportamentos, eles sempre fizeram parte do ser humano, independente da época. Mas tem algumas coisas que a gente tem que considerar. Antigamente, os limites eram mais rígidos, os pais eram mais bravos, né? Vou falar a palavra fácil porque eu não sei se você sabe o que é rígido, você sabe? Rígido eu só sei que é quando aparece que computador, disco rígido. Aí eu só sei isso. Não sei o que é não, mas tudo bem, pode ser, né, Bravo, bravo? sabe? Mais bravo, Sim. assim. Então, os pais eram mais bravos, tinha aquela coisa do limite ser mais tudo certinho, tem que ser assim, tem que ser assado. Não necessariamente essa é a melhor forma, porque é importante essa educação mais democrática que a gente está vendo, em que a criança possa participar. Mas tudo na vida, Rosinha, guarda isso que eu vou falar. Todo mundo que estiver Vou assistindo guardar, e para peraí. você. Tudo na vida precisa de equilíbrio. Então, todos os extremos, sabe o famoso 8 ou 80? Tudo que é 8 Sim, ou é 80 nunca não é entendi. saudável. 8 tá lá no pequenininho e o 80 que é demais, sabe? Então, o que tá Ah, no 8 não entendi. é saudável e o que tá no 80 também não é. A gente precisa aí tentar encontrar um meio termo nesse Tem até um caminho. 18 aí no meio. É mais ou menos, você está precisando estudar um pouquinho de 21, matemática. É, 58, isso, tá? mais ou Mas menos, eu por não gosto aí. de matemática, eu não gosto. Eu percebi, Rosinha. Eu tenho 10 anos e eu acho que você tem 15. Eu tenho, como você adivinhou? Ah, adivinha aí, tá vendo como eu sou boa de matemática? É verdade, você é ótima de matemática, retiro o que eu disse. Entendi. Então, a mamãe e o papai, eles precisam encontrar esse limite aí, o meio termo, é isso, Isso. tio? Porque o que você estava trazendo é que assim, é uma preocupação realmente que a gente precisa ter de não deixar a criança fazer tudo o que quer, na hora que quer, do jeito que quer. O que é um outro palavrão que eu não sei se você vai entender, mas os adultos estiverem assistindo vão, que é a tal da permissividade, que Nossa, o que é isso? é um palavrão, né? Deixa a criança É, fazer tudo o que quer. Por que isso acontece muito hoje em dia que não acontecia antigamente? Se a gente for pensar na estrutura da organização das famílias antigamente, como é que era isso? A mãe geralmente ficava em casa, o pai saía para trabalhar e a mãe tinha como ficar tomando mais conta, ficar mais junto com os filhos, coisa que agora na pandemia a gente voltou a ter, né, de alguma forma. Mas é, hoje em dia, o que acontece? Como geralmente a mãe também trabalha fora, os pais passam muitas horas longe de casa, isso às vezes vai gerando sentimentos de culpa nos pais, que acabam tentando suprir essa ausência física com coisa ou com permissões além da conta. Isso acaba não sendo saudável. Não estou dizendo aqui que não é para as mamães trabalharem, não, nem os papais, né? Eu sou uma, por exemplo, que trabalho pra caramba. Mas a questão é encontrar qualidade no tempo que se tem junto. Mas mãe e pai é cheio de se culpar mesmo. Olha, falo que essa é uma luta minha diária. eu já ouvi um monte de mamãe falar que se sente culpada
por às vezes não conseguir ficar muito com os filhos. Eu sei. Ô, tia Natália, aí você falou sobre essas coisas, né? Aí, de que forma como que a família, a mamãe, o papai, né? Tem muita criança que fica com a vovó e com o vovô também, né? Pra mamãe poder trabalhar. O pessoal de casa, tem gente que fica com babá e com gente que cuida, né? E a escola pode trabalhar com as nossas emoções, porque eu acho que esse pessoal adulto aí, ó, fica muito louco quando a gente chega com tudo atrapalhado, com raiva, com riso, com tristeza. Como que a gente faz para trabalhar isso assim, né? Porque a gente também em casa, a mamãe ensina, você não pode bater, você não pode chorar nas horas que vai fazer birra. Aí a gente fica confuso, pode bater, não pode chorar, a gente fica assim. Como que a gente pode usar, como que os adultos podem usar isso para ajudar a gente? Bom, eu quero dividir em algumas partes isso aí, mas a primeira coisa é que pode chorar sim, pode espernear sim, pode manifestar o sentimento do jeito que tiver. Pera, Rosinha, calma. Calma. Eu gostei desse pode sim. Mas esse é o fato, né? Pode, porque essa coisa de que para de chorar, engole esse choro. Já ouviu isso, Rosinha? Engole esse choro. Muitas vezes. Então, Por isso quem que eu sou ouve? desse tamanho, de tanto choro que eu engoli. E assim, quando a gente fica engolindo as coisas mesmo, a gente não favorece o trabalho dessas emoções. Então a gente precisa poder expressar, mas aí que tá os limites na maneira de expressar. Então chorar pode, bater não pode. Se a criança estiver se colocando em risco também, porque tem criança que esperneia tanto que é até perigoso para ela se bater, cair, machucar. O que a gente faz quando a criança está num desespero tão grande assim? A gente tem que segurar a criança para não deixar ela se machucar. Outra coisa, não, papais e mamães não pode bater no filho, viu? Porque tem pai e mãe que acha que bater no filho educa e não educa. Se você bate no seu filho, você ensina para ele que a violência é a resposta e é a solução. E não é isso que a gente quer, né? Então, assim, a gente tem que abrir espaço para o diálogo, para a expressão. Lógico que na hora da birra, muitas vezes o que o pai e a mãe vai ter que fazer é o famoso respira fundo, conta até 10. Não é fácil. Tem hora que a gente também perde a estribeira. Não é porque eu sou psicóloga que eu sou zen e calma, não. Tem hora que eu dou uns gritos que se chamar o Caio aqui pra mim, ele vai falar que eu sou meio louca. E assim, e tudo bem, a gente tem que também se respeitar e se perdoar, porque somos seres humanos. A tia Carla falou, não vem com bula, né? Então não tem uma receita para todo mundo. Mas se a gente puder, por exemplo, quando a gente percebe, tem uma hora lá, meu filho fez uma birra. E a birra não é para chamar atenção, viu, gente? A birra é a maneira da criança expressar as coisas que ela não consegue dizer com palavras. Então, assim, às vezes a criança, na hora que ela tá fazendo birra, ela tá cansada, ela tá frustrada, ela tá magoada, ela tá com ciúmes, mas ela não consegue acessar isso dessa forma. Então ela faz birra. E aí, o que a gente vai tentar? Vai tentar conversar, vai tentar fazer um carinho, vai tentar, né, dar um colo. Lógico que os pais também vão aprendendo a diferenciar aquelas birras que são de sem vergonhice, né? Mas isso aí é cada pai, cada mãe aprendendo a diferenciar no seu próprio filho. E é um treino e é um teste. Quando a gente percebe que erra, o que eu faço, por exemplo? Eu tô estressado porque eu tô com um monte de trabalho, um monte de coisa para fazer e tem que cuidar da casa, isso e aquilo, de repente descontei nele. Filho, a mamãe errou, me desculpa. Quando a gente faz isso, a gente mostra humildade e a gente mostra que errar faz parte de ser humano. A gente mostra que errar não é um crime, não é um problema. O problema é a gente não aprender com os erros. Então a gente sempre vai ter outras chances para ser melhor. E a gente vai passando isso para os filhos, vai passando isso para as crianças. Agora tem uma coisa que é diferente, por exemplo. Você falou da escola, né, dos avós, dos pais, das babás. Tem uma mãezinha aqui, ó, chama Cleusa Galo. Ela falou que você nunca fez birra. Então, eu era uma criança quietinha. Sabe o que eu acho, mãe? Talvez eu devia ter feito mais birra, viu? Ai, ai, como diziam meus amigos, nossa! Às vezes eu devia. Porque eu também, né, fui guardando muitas coisas de sentimentos que eu precisei aprender a lidar.
Mas isso é assim, cada um vai lidando. Então, não tô fazendo apologia à birra, não, tá, mamãe e papai? Depois vão falar assim, eu não vou levar meu filho para essa psicóloga, não, que ela vai falar para fazer birra. Não é bem isso, mas é É pra favorecer. entender a birra, é isso que ela É, tá falando. Vai é fazer e aí entender. é pra entender. Aí abrir espaço mesmo para conversa, para a criança sentir que ela pode falar do que ela está vivendo, né? Hoje, por exemplo, eu vou dar bastante exemplo do meu filho, porque, né, eu acho que isso ajuda também. E Ajuda, ele está bastante. com 6 anos. Até pouco tempo atrás, ele fazia bastante birra, né? Eu Hoje, faço até hoje. sabe o que aconteceu esses dias? A gente percebeu que ele estava enciumado, né, com uma coisa. E aí eu falei, meu marido falou, filho, o que que você está sentindo? Aí ele falou assim, peraí, foi lá no quartinho de brinquedo dele, pegou uma folha, pegou um papel, escreveu e desenhou. Aí ele escreveu assim, ó, menino triste. Aí eu falei, e daí fez um desenho. Então eu falei assim, olha como que vai mudando essa expressão também. Ele encontrou essa maneira, mas por que que ele fez esse desenho e escreveu que ele estava triste? Porque a gente perguntou para ele, que a gente abriu esse espaço para ele poder falar do que ele estava sentindo. Então, não tem uma regra geral, mas o diálogo, a compreensão é sempre um ótimo caminho. E os papéis são diferentes. Vó e vô é um papel diferente da mãe e do pai e é um papel diferente da escola. Então, assim, essa questão dos limites na escola, geralmente ela é mais rígida. Tem regras que precisam ser seguidas. E é isso e pronto. Não tem muita coisa democrática na Não tem escola, muito né? diálogo. Não. Já os avós e avós, a função deles, todo mundo fala que vô e vó estraga os netos. E vô e vó tá aí para isso mesmo, porque já fizeram o papel deles de criar e de colocar limite nos filhos. E é bom também ter esse colinho que mima. Isso também ajuda na construção da personalidade e da vida emocional da criança. E os pais já ficam mais nesse meio do caminho, abertos aí a colocar umas regras mais rígidas. Algumas coisas têm que ser assim e outras podem ser conversadas para a criança também sentir que ela pode tentar, ela pode se aventurar, ela pode de repente conseguir alguma coisa quando ela perceber, né, que de repente tem uma situação ali em que ela não concorda. O meu fala muito isso. Isso não é justo, eu não concordo. Então, por que que você não concorda? Nem sempre ele vai estar certo. E eu não vou ceder todas as vezes. Mas algumas ele pode ganhar, algumas vezes eu posso ceder. E é assim que a gente vai ajudando essa criança a desenvolver as emoções. E ajudando a gente também, viu? Porque a gente também aprende muito com eles. Eu ia falar isso. Eu conheço o Caio, eu entendi por que que ele fala umas coisas meio astronáuticas assim, que ele fala, nem eu que sou mais velha ia falar isso, mas é porque vocês falam bastante com ele, né? Que tem umas coisas. Outro dia eu vi ele falando sobre a coisa da minhoca, eu nunca soube aquilo lá. Depois a gente vai fazer uma live com o Caio para ele contar pra gente sobre como cuidar o cheiro, era o cheiro da terra molhada, porque o cheiro É. tem a ver com minhoca. Aí ele ainda, ó, enfia a cara lá no negócio pra cheirar aquelas minhocas horrorosas, credo! E ó que eu sou uma porca, hein, gente? Eu sou uma porca. Mas eu não ia enfiar o nariz pra cheirar, ai, que eu não. Onde eu Não vou é porque você convidar é porca que você é porca, né, Rosinha? ué, eu sou uma porca limpinha, poxa vida, não ponho meu focinho lá, não. Mas ele tem umas coisas astronáuticas, né? Você sabe que ele me E falou ontem, falando dessas coisas astronáuticas, que tem tudo a ver com isso que a gente está conversando, e sobre os crianças. Só que aí que tá, né? A gente tem que abrir espaço para o diálogo e a gente tem que abrir os ouvidos também, para prestar atenção nessas coisas que as crianças falam. Porque, assim, os pais, eles não têm que ser perfeitos. Não tem jeito de ser. Tem um teórico da psicologia, da psicanálise, que ele era pediatra e depois se tornou psicanalista. E aí, o nome dele é Winnicott. E aí ele dizia assim que os pais tinham que ser suficientemente bons. Então, pais suficientemente bons, eles vão errar. E é bom que eles errem mesmo, até porque eles vão mostrar para os filhos que a vida, né, é assim, que todo mundo erra, enfim. E aí ontem que eu estava falando do Caio, né, ele queria me mostrar um joguinho. Até vou postar isso depois, porque eu vou fazer uma série As Pérolas do Caio, né? Ele queria fazer um joguinho de tablet, ele estava me mostrando. E aí ele queria me mostrar desde a fase 1.
Aí eu falei, filho, você já tá avançado, me mostra lá, né, da parte lá, mais lá na frente. Não, mamãe, eu quero te mostrar da fase um. Aí eu falei assim, mas me mostra onde é mais difícil. Ele olhou bem pra mim e falou assim, ó, ô mamãe, sou eu, não é você. Você é você e eu sou eu. Deixa eu ter minha vida. E assim, E aí, logo em seguida, ele pegou a mala e foi morar sozinho. Ele falou, tchau, não quero mais falar com você. e aí, o que que eu faço nessa hora, né? O que que eu pude falar pra ele? Eu tô até vermelha de vergonha, né? Eu falei, filho, você tem razão. Me mostra da fase um, porque é você que quer me mostrar, né? Para É eu de isso querer aí. controlar tudo. Arrasou. Gente, vai mandando pergunta aí pra tia Natália, enquanto eu vou fazendo as minhas aqui, tá? Depois disso, ele foi embora de casa, viu, gente? Fiquei sabendo. Tá morando sozinho em Paris. Pegou as coisas. Tem uma tia aí, ó, tia Larissa, ela tá. É muito bom pra ela ouvir isso, porque ela tem um amiguinho meu que chama João. E ela vive falando um monte de coisa, então é ótimo que ela tá participando aí hoje. Viu, tia Larissa? Ah, Tá que aí. bom. Pode mandar pergunta aí, tia Larissa. A tia Larissa vai escrever um livro aí pra você, logo, logo. Tia Natália, tem idade pra começar a trabalhar a emoção com as crianças? Não, você sabe de uma coisa? É, a gente já tem emoções desde dentro da barriga da mãe. Então, antes mesmo da nossa data de aniversário, a gente já sentia as coisas. Então, é lógico, né, que para trabalhar com um psicólogo, por exemplo, um bebezinho de 1 mês é difícil. Não vou dizer que não existe, viu, gente? Tem gente que trabalha com observação de bebês. E aí o trabalho, obviamente, não necessariamente é diretamente com a criança, mas é com os pais ou com os cuidadores daquela criança. Então vai ajudando e tudo mais. Então isso existe também. Mas pensando nos pais, né, em casa, desde que nasce a gente está trabalhando com as emoções. Então quando um bebê chora, que a mãe e o pai tentam decodificar o que ele está chorando, o que ele está sentindo, o que ele está vivendo, já está trabalhando com as emoções, já está tentando receber aquela comunicação, decodificar, traduzir aqui, eu vou ficar falando palavrão grande aqui não, né? Tá muito difícil a conversa, eu vou começar a entender nada. Traduzir aquilo e aí devolver de uma forma. Então, como que devolve? Pega no colinho, porque percebeu que aquele choro é de angústia. Né? E olha, vamos combinar que nascer é uma angústia, né, gente? A criança chora, ela nem sabe por que ela tá chorando, mas tem um monte de coisa que ela já tá sentindo ali. Então não tem idade. Mas o que que tem? Cada idade tem um jeito de trabalhar. Igual eu falei, com criança pequenininha, não dá para ficar enchendo, falando, que ela não vai entender nada, no sentido, né? Ela não vai absorver nada, ela vai entrar por um lado, vai sair pelo outro. Então, muitas vezes, é mais uma ação. Então, às vezes, assim, aquele olhar mais forte que você dá quando a criança tá fazendo olha, tá vendo? Você ficou com medo, não ficou, Rosinha? Não fiquei. Querem mais esse olho claro aí, cruz credo, 3 vezes. Então, é assim, né? Você faz esse olhar, às vezes já comunica. Ou você segura, ou você fala de um jeito diferente, mas não fica enchendo linguiça. Agora, com as crianças mais velhas, da sua idade, por exemplo, a gente pode explicar, a gente pode mostrar por que que isso é certo, por que que isso é errado. Então tem o jeito certo de trabalhar com cada idade, mas as emoções a gente vai trabalhar sempre. E deve ser difícil trabalhar com emoção de bebezinho, tentando adivinhar o que ele sente, né? Aí as crianças às vezes têm xixi, a mãe vem e dá comida. Aí ela tá com dor de ouvido, a mãe vem e dá comida. Eu tô falando que essa é a minha mãe, ela sempre faz isso. Mãe, tô com dor de ouvido, ela vem dar comida. Mãe, eu tô com isso aqui, dá comida também, acho que sempre é fome. Agora imagina, tá explicado, né, gente? Tá explicado. Deve ser muito difícil, né, trabalhar com criança. É muito difícil reconhecer. Sabe que tem essa ideia, a mãe sempre sabe o que o filho tem? Balela. E a gente tem que desmentir essas coisas, porque senão as mães que não conseguem entender, elas ficam se sentindo muito mal, né? Acha que elas estão falhando enquanto mães, e não é assim. Lógico, depois com o passar do tempo a gente vai entendendo melhor. Mas, gente, o meu também era assim, viu? O Caio, era uma bola pequenininha, porque chorava era teta. Tá sempre com Chorava fome. era teta. E você sabe por quê? Porque no caso do peito, não é só o leite
não é só o leite, né? Então, quando a mãe está dando peito para o filho, ela não está só alimentando o corpo dele, ela também está alimentando as emoções, ela também está passando sensação de segurança. Então, às vezes é uma cólica que o bebê está sentindo, mas o peito acalma não é por causa do leite, é por causa do vínculo, é por causa do colo, é por causa do carinho. Eu mamei só um mês. Aí a mamãe não pôde dar. Aí ela me dava uma mamadeira. Ela me dava 12 por dia. Só Era assim. isso. Só. Só isso. E Ó, era leite Rosinha, de mas soja, viu, tia Natália? Era você bem sabe que light. o Bem meu light. depois também tomou leite de soja, que ele tinha alergia. É, eu também. É por causa disso. Aí tá tudo explicado. Eu adoro conversar sobre psicologia, porque eu descubro um monte de coisa que a mamãe fez. E que eu já faço também, né? Com 10 anos de idade, porque eu sou um E você gênio. sabe que você falou uma coisa interessante. Quando a gente vai descobrir um monte de coisa que a mamãe fez, não é para culpar a mamãe, né? Quando a gente vai fazer isso, e porque a gente até ouve essas brincadeiras, esses memes tem na moda, né? Que tudo é culpa da mãe, que é tudo a mãe. E na verdade não é bem assim, porque é como eu estava dizendo, né? A gente não é perfeita, a mãe também é um ser humano que está aprendendo. Então a gente faz o melhor que pode. Quando a gente quer fazer o melhor, né? A gente faz o melhor que pode. Agora, quando a gente entende que algumas circunstâncias foram reforçadas, foram ocasionadas pelos comportamentos dos pais, é para a gente poder mexer com isso. Não serve para culpar ninguém, tá? Viu, tia Larissa? Gente, tia Larissa falou que vai te mandar o João. Gente, manda a pergunta aí, manda a pergunta pra mim. Pra mim não, pra tia Natália, como você responder nada desse negócio, não. Tia Natália, existe alguma atividade, assim, pra ajudar a aprender sobre as emoções, ou melhorar as emoções, que você pode indicar para as mamães em casa? Ó, a tia Carla falou muito de uma que é excelente, né? Que é a dança. A dança realmente favorece a expressão das emoções. E como você contou pro pessoal também, né? Eu tive um resgate aí com a dança no último ano. Ainda bem que foi 2019, porque eu ia ficar muito frustrada se fosse nesse 2020 que já teve que parar, né? Agora eu E ainda voltei, bem porque viu? a gente se conheceu, né? Porque senão a gente Foi. não ia se conhecer. Não. E eu voltei agora online, porque eu também falei, fiquei 3 meses sem meu balé, já tava pirando aqui. Então, assim, a dança favorece muito. Essas atividades que eu falei, que também pode mexer, né, com massinha, com tinta. Crianças mais novinhas gostam muito disso porque ajuda elas a terem a sensação e muitas vezes a criança decodifica não, entende os sentimentos dela com as sensações. É meio misturado o que é sensação, o que é sentimento. Então, com coisas concretas que ela pode pegar, tocar, mexer, isso vai ajudando também. Os desenhos, que qualquer idade tem desenho, o desenho vai modificando também. Atividades físicas, né? Além da dança, outras atividades, outros esportes. E também dá para fazer essas coisas, né? Mesmo dentro de casa aí com a pandemia, porque é uma coisa muito importante. Mas sempre são as atividades assim, próprias de cada idade. E essas coisas que eu falei de sucata também ajudam muito, são bem legais. O que a tia Carla falou também, né? Estimular a criatividade ajuda, então, a trabalhar as emoções. Estimula Também. muito. E você sabe que esses dias eu estava assistindo uma live da escolinha do meu filho, né? Que teve uma professora lá de artes, ela disse assim: a criatividade não espera a crise passar. E eu achei tão bonito isso, né? A criatividade não espera a crise passar e, ao mesmo tempo, a criatividade ajuda a crise a passar. Não necessariamente, né, o coronavírus, mas a nossa crise, porque existe uma diferenciação entre uma situação externa de crise e existe a situação interna de crise, que o externo influencia, o que está fora, né, acontecendo no mundo, influencia as nossas crises também. Com as nossas, a gente pode trabalhar. E com as crianças a gente pode possibilitar que elas também desenvolvam de alguma forma, né?
Exatamente. Aproveitando esse assunto também, né, de casa, como trabalhar com as emoções das crianças agora, assim, com a nossa que a gente tá pirando? Na verdade, tia, eu vou falar uma coisa que todos os meus amiguinhos me contaram. A gente, na verdade, não tá pirando, não, porque a gente tá gostando de ficar em casa. Pra gente é uma coisa meio legal, assim, a gente vai lá, assiste a tia falar, aí faz a atividade e a gente tá gostando, porque tem o papai e a mamãe pertinho da gente, porque a gente brinca, né? Mas aí o papai e a mamãe tá tudo pirado e deixa a gente pirar também. E como que a gente faz? Como é esse negócio aí? Conta pra gente. O que Olha, faz com a gente que fica pirado na pandemia? então, de novo, não tem uma receita que é certa para todo mundo, né? Mas a principal coisa que a gente tem que fazer é aprender a se ouvir e a ouvir o outro. Então, por exemplo, você falou uma verdade, né? As crianças eu tenho percebido que elas têm gostado muito, né? O meu, por exemplo, ele fala sempre que ele tá adorando. Ele já até falou que ele gostava do corona, porque o papai e a mamãe ficam em casa o dia inteiro, porque ele tem que ir menos tempo na escola, porque pode brincar mais. Agora sim, nós não vamos negar que existem muitos prejuízos. Por exemplo, para as crianças é muito importante esse contato com os amiguinhos. Você até falou, né? De brincar com os amigos e tudo. Então, assim, é muito importante ter esse contato com os amigos e eles perderam um pouco isso. Não perderam um pouco, não, perderam totalmente, né? Essa coisa de poder ficar Perdemos indo um na casa bastante. do outro, né? A não ser quando tem mais que uma criança na casa, já ajuda. Agora, filhos únicos como o meu sofrem mais nesse sentido. Mas o que a gente pode fazer também assim? Sabe uma coisa que eu tenho percebido que deu certo? É não deixar de favorecer ou de ajudar que esses contatos com crianças da mesma idade aconteçam. Então, igual a gente está fazendo aqui uma live, pega o WhatsApp, liga de vídeo. As crianças são muito criativas, elas encontram um jeito. Então, eu tenho visto que ele brinca, tem vários amiguinhos que eu ligo, eles brincam pelo celular. Ele pega o brinquedo, cada um com o seu brinquedo na sua casa, e simula um teatro, mostra o bicho. Tem uma amiguinha dele que fica lendo livro para ele, e ele fica ouvindo ela ler o livro. Então, Que isso, legal. lógico, né? Nós não vamos negar que não é a mesma coisa de poder estar perto, de poder tocar, de poder, né, sentir o amigo. Não é igual, mas é o possível para não brecar esse contato da criança com o mundo externo. Porque tem as coisas boas, mas tem as perdas e eles estão sentindo também. Então, se você perceber um dia que, de repente, o seu filho está um pouquinho mais angustiado, está um pouquinho mais quietinho, está um pouquinho mais nervoso, tenta não recriminar as emoções que ele manifesta. Mostra para ele que você entende, que você também tá, né? E falar disso, igual eu falei, ó, como eu sempre faço isso, tá, gente? É um treino e é sempre. Eu falo, filho, ó, me desculpa, hoje eu tô meio nervosa, eu tô estressada, eu tô angustiada. As crianças, elas apresentam medo também. Você não tá com medo do coronavírus? Você não ficou com medo, Eu Rosinha? tô. Eu Então, tô com muito medo desse elas corona. ouvem. Então, elas ouvem a gente falar, elas ouvem a gente falar das mortes, porque também não é para pôr numa redoma e fazer de conta que não está acontecendo nada. Sempre, 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 para qualquer situação na vida, seja com criança, seja com adulto, falar é a melhor solução. Esse é um lema, inclusive, da campanha Setembro Amarelo, que eu trabalho bastante. Mas não é só para isso, né? É para qualquer situação. Falar, falar, falar. Tem um teórico, e vocês veem por que eu falo tanto também, né? Eu falo, 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 falo. Mas é legal, pode falar, que eu tô gostando. Eu tô aprendendo um monte. Vocês estão aprendendo aí em casa, gente? Tá tão claro as coisas que você tá falando. Eu tenho certeza que tem gente em casa que já tá assim, ó. Saindo fumacinha, sabe? Que aí não tem ninguém nem com coragem de perguntar nada aí. O povo tá tudo quieto aí, né? A gente tá fazendo material. Só tem a dona Cleo aqui que falou que toda mãe, que a mãe faz tudo pro melhor, que é amor incondicional, e é verdade. Acho que a minha mãe, a minha mãe não, a mãe da tia Joyce, que tava aí, acho que ela não tá mais. Você tá aí, mãe da tia Joyce? Ela tá trabalhando no lugar da tia Joyce hoje, porque a gente fez 1000 coisas ao mesmo tempo. Tia Joyce não sabe dividir as coisas, sabe? Então ela faz tudo ao mesmo tempo. Mas ela tem certeza que tá todo mundo lá assim, ai meu Deus, eu faço isso, ai meu Deus, eu faço isso. Tá todo mundo assim. E eu faço isso também, gente. É assim.
É assim, mas essa é a questão, é a gente poder falar disso. Então, quando você percebe que você está mais nervoso, que você está mais estressado, que você está com medo, que você está preocupado, senta, fala pro seu filho, olha, tá difícil mesmo, nós estamos vivendo um momento difícil, vai passar, a gente tem que continuar junto, junto a gente vai ser forte. Hoje eu não estou muito bem. Meu marido, ele fala assim, ele tem uma frase que ele fala assim, ó, respeita a bad. Porque a gente hoje tem esse termo, né? Ah, eu tô na bad, eu tô numa bad, né? E ele tem razão, a gente tem que, marido de psicóloga, né, gente? Ele tem que respeitar. Filho, marido, é tudo assim. E não é só porque é marido, não, mas é porque eles também fizeram análise, né? Eles também fizeram a É. terapia deles com as psicólogas deles, né? E eu também a minha. Mas fala assim, respeita a bad. Então a gente tem que aprender a se respeitar também. Porque quando a gente fica se cobrando demais, a gente piora as coisas. Para nós, para os nossos filhos, para quem está perto da gente. É uma situação difícil, sem um precedente, né, de pessoa viva que possa contar. Teve outras, né, pandemias na história do mundo, mas alguém que esteja vivo que viveu essas coisas, não tem, né? Então, é uma coisa muito nova e diferente para todo mundo. Não já se viu fechar escolas? Já pensou que isso ia acontecer um dia, Rosinha? Não, e para mim, mais além de fechar a escola, que é muito triste, é mais triste não fechar os teatros, fechar os lugares que a gente gosta de estar para relaxar e se divertir. Isso é muito triste. Tia Thalia, você falou uma coisa que a tia Joyce, ela faz um trabalho no Setembro Amarelo, ela tem uma peça de teatro que ela faz todo ano nas escolas relacionado a bullying, né? E que às vezes leva a essa campanha aí, né? As coisas que essa campanha faz. E a gente sabe que agora, na pandemia, isso tem aumentado também entre as pessoas, né? Porque o que você já falou no começo, elas não estão conseguindo lidar com as emoções, Uhum. e agora mais ainda porque acho que não tem esse canal de poder falar. A gente vai marcar uma outra live sobre só esse assunto, mas só para falar, porque tem a ver com a pandemia também, o que você pode falar para essas pessoas, né, que tem eu não sei se é assim que fala, você pode também falar sobre isso, tem uma certa tendência a ir por esse caminho, assim, né, que acho que não é que não consegue lidar com. Eu não sei qual é o sentimento também que tem a ver com Uhum. que leva as pessoas a fazerem isso. Então, fala um pouquinho pra gente sobre isso. Primeiro, Ó, sobre o que é, que eu não sei se todo mundo que tá aí sabe o que é, né? eu ia O falar Setembro disso, Amarelo. assim. Isso, A é. gente vai precisar de uma live inteira para falar só disso. A gente vai Ou marcar uma mais. outra live. Em É, setembro, a gente marca uma a live gente nova. marca, Mas, bom, a campanha Setembro Amarelo, para quem não sabe, é o mês de prevenção ao comportamento suicida. E eu sei que é difícil falar dessas coisas, é difícil até falar dessa palavra. Eu percebi, né, Rosinha, que você ficou assim, será que eu falo isso? Será que eu não falo isso? Mas não tem problema falar o nome, né? Até, o meu filho mesmo, ele sabe, ele tá cansado de saber, ele ouve eu falando à torta e à direita, mas às vezes fica com medo de falar nesse nome, porque fala, vai que eu falo de suicídio e aí eu vou dar ideia para alguém. E não, isso não acontece. Quando a gente fala de maneira responsável, é justamente com o intuito disso que você falou, de oferecer ajuda e de mostrar que as pessoas não precisam sofrer sozinhas. Então, a grande questão nessa pandemia, que envolve esses riscos aí, é justamente esse fato do isolamento social. E aí, como a gente cuida disso? O isolamento, na verdade, não é. A gente tem usado um termo errado, né? Não é isolamento social. O certo é distanciamento físico. Não é para ficar isolado socialmente, é para se distanciar do toque, do contato, de estar perto fisicamente, mas emocionalmente, afetivamente. Ainda bem que a gente tem a tecnologia, né? Então vamos continuar mantendo contato, vamos continuar fazendo ligações de vídeo, vamos continuar conversando. Vamos nos atentar aos sinais de sofrimento emocional que as pessoas manifestam, porque aí assim a gente vai saber como oferecer ajuda, que não é ninguém sozinho que vai ser responsável. Então, assim, você percebeu que um membro da sua família está sofrendo demais, mesmo que não tenha a ver com essa questão do suicídio, né? Mas está sofrendo demais, procurar um profissional de saúde mental, um psicólogo que possa encaminhar
quais tipos de ajuda que tem que ser pedidos, né? Vai precisar de um psiquiatra, não vai precisar? Mas aí o psicólogo vai poder ajudar a encaminhar isso direitinho, né? Junto com a ajuda de todo um sistema. Para tudo na vida, ninguém precisa sofrer sozinho e ninguém pode ser ajudado sozinho também. A tia Carla colocou aqui, ó. Perfeito, Natália. A gente pode estar perto de longe e cuidar do outro. É verdade. Exatamente. É isso que a gente precisa preservar. Um beijo, tia Stephanie. Tia Stephanie tá aí também. E assim, o que você sugere para agora e quando a gente voltar, né? Para os professores, principalmente, que acho que passam um pouquinho mais de tempo, né? E tem mais gente, para fazer com a criança que é o que quando eu percebo que ela não tá bem. Assim, percebo que o meu aluno não tá bem lá. Eu vou deixar ele cuidar da vida dele, ou eu vou. O que eu faço para poder. E quando eu faço para poder ajudar esse aluno? Os professores, eles são uma fonte importantíssima de proteção das crianças e dos adolescentes. Porque justamente como você falou, muitas vezes eles são quem estão mais próximos dessas pessoas, né, das crianças e dos adolescentes. Então, eles podem observar esses comportamentos. Geralmente, toda classe tem aquele que é mais puleto, mais bagunceiro, que eu sei que você é dessas, né, Rosinha? Eu sou! E eu adoro botar fogo na galera. Turma do fundão que causa na sala, né? Não, eu sou a da frente que fala com o fundão. Você é o tumulto geral. É a diplomática da turma, né? Isso mesmo. Então, assim, sempre tem aquele que é assim, que esse é o jeito dele. Lógico, agora, quando já é uma questão mais partindo para agressividade, já tem que chamar mais atenção. Ou tem aquele outro que é quietinho demais, e esse também tá em risco, né? Assim, risco, eu tô falando risco emocional, tá, gente? Porque às vezes aquele que é muito quietinho, ele tá sofrendo e ninguém percebe, porque ele não dá trabalho. Então, tudo que destoa muito... E é desse que o professor gosta, aquele que não dá trabalho. E às vezes é esse que tá precisando de ajuda, né? Então, assim, às vezes aquele que tá agitado, ele tá manifestando as emoções dele, né? Ele tá fazendo o que ele tem que fazer, mas enfim... O que tem que chamar atenção? Mudanças de comportamento. Às vezes esse que era mais agitado, ele ficou quieto demais, pode não ser um bom sinal. Né? Uma coisa que pode parecer boa, às vezes não é. Ou aquele outro que era mais quietinho, começa a ficar mais revoltado, mais agressivo. Então, mudanças de comportamento, elas têm que chamar atenção. E isso vai começar a aparecer muito, né? Depois de tudo isso que a gente está vivendo, quando a gente teve que se adaptar à quarentena e a essa nova vida, e a gente vai ter que se adaptar de novo quando tudo isso passar. Então, assim, a vida que a gente tinha... pode falar. É o novo normal. O novo normal. E depois vai ter outro novo normal. Não vai ser o velho normal que a gente estava acostumado que vai voltar. Ilude-se quem pensa que a gente vai voltar à vida de antes. Não vai. Vai ser uma transformação. Só que são muitas transformações em um período de tempo muito curto. E a gente entra em colapso muitas vezes com isso. E com as crianças e adolescentes não é diferente, né? Então elas precisam manter a atenção, dialogar com os pais, né? Poder falar com os pais para dizer, olha, eu acho que está acontecendo alguma coisa e seu filho pode estar precisando de ajuda. Hoje, a maioria das escolas tem psicólogos, né? E até, inclusive, obrigatório, recentemente, isso foi instituído, né? Ainda bem. Mas o psicólogo, então, da escola vai poder ajudar a identificar essas coisas, mas a figura principal para isso é o professor que está ali mais tempo, né, com o aluno. E se ele perceber, sempre conversar com os pais para que os pais possam procurar mais ajuda mesmo, né, e possam aí direcionar, procurar o apoio psicológico se necessário, pelo menos para uma avaliação e para poder ajudar essa pessoa e essa família. A minha preocupação, tia Natália, que eu tenho muitos amiguinhos em escola pública, né? E a gente sabe que as escolas públicas falta muita coisa. E entre essas coisas também faltam psicólogos, né? Pessoas que podem apoiar. A tia Joyce, ela faz um trabalho com crianças, ela é psicopedagoga, com crianças que têm déficit de aprendizagem e que estão sofrendo muito na pandemia agora, porque não tem o toque, né? E também porque estão recebendo muitas atividades, algumas nem têm condições de entrar na escola. E aí, quando voltar, ela tem essa preocupação, assim,
como ajudar essas crianças que não têm acesso a profissionais para poder ajudar? Sabe o que eu falei? Entendeu? Sei, Com- entendi. É por isso que é tão importante o papel do professor, porque pode não ter psicólogo na escola, mas professor não falta, né? Sempre tem professor. O profe... Depende. Tem professor que falta, né? Tem professor que Depende. falta, tem professor que não se, né, não se envolve, mas também tem muita gente boa, né, atuando aí e que tem ideais de estar nesse contexto mais difícil também. Então tem muita gente boa. Eu mesmo fiz muitas palestras em escolas públicas, né? Você sabe que sobre essa coisa do Setembro Amarelo, eu dei muito mais palestra de prevenção na escola pública do que na escola particular. A escola particular era cheia de dedos para falar dessas coisas, sabe? É, a tia Joyce também, ela é sempre convidada para fazer essa peça que ela faz e depois eles conversam sobre isso, dão espaço para os amigos poderem falar, né, se já sofreram alguma Uhum. coisa, se porque o foco é bullying, mas tem a que a gente fala sobre, eles falam sobre outros assuntos também. E aí Uhum. ela pergunta e tal, e depois bate papo, e é sempre nas escolas públicas. Eles não têm, né, às vezes profissionais para ajudar ali todos os dias, mas eles também têm um projeto sempre da escola que faz para poder falar sobre o suicídio, né? Uhum. E tem uma história de uma menininha que ela só rápido, aí eu vou contar para você, tá, Tina? Tá? Que é assim, a gente, nesse momento que a gente fala, agora vocês podem falar o que vocês querem. Aí ela começou a chorar. E ela tava bem na frente, assim, da tia Joyce, né? Aí a tia Joyce falava, quer falar? Pode falar. E a amiguinha dela falava, fala! E ela só chorava. Aí a gente continuou conversando, ela pegou e falou, eu quero falar agora. Aí ela foi lá na frente e falou que ela já tinha tentado cometer suicídio várias vezes. Porque ela tinha perdido o irmão dela, que era quem protegia ela na escola. E os amigos continuaram fazendo bullying com ela. E aí a gente descobriu, ela tinha dois irmãos. Esse irmão que faleceu e o outro irmão que estudava na escola. Quando ela foi falar sobre isso, o irmão levantou lá do fundo era uma quadra cheia, tinha mais de 1.000 alunos. O irmão levantou lá do fundo e veio no corredor assim e abraçou ela. Ele falou: desculpa, eu não sabia que você sofria desse jeito. Eu tô falando isso porque às vezes a gente tá do lado da pessoa e a gente não percebe que a pessoa tá sofrendo, né? Uhum. E essa história ficou muito marcante na vida da tia Joyce, que até hoje ela conta assim, ela fica arrepiada, porque a gente ficou sabendo depois, né? Ela ficou sabendo, e os amigos dela ficaram sabendo, que o irmão passou a ficar mais perto dela, assim, e passou para os pais, e que ela recebeu tratamento depois, mas ela tinha 17 anos, então ela passou quase a vida toda, adolescente, criança dela, Sofrendo, né? sofrendo sem que ninguém visse. E é Então, por eu isso que acho eu. Pode falar. é isso que eu ia falar. É por isso que eu gosto de fazer live com pessoas e falar sobre as emoções, porque às vezes, eu acho que até tá um silêncio aí, ninguém fala, porque é só quando a gente fala sobre isso que as pessoas que estão ao nosso lado começam a olhar pra gente. Mas também, gente, não é pra ficar diagnosticando todo mundo, não. É só pra É, perceber se a pessoa mudou de comportamento. Senão você tá lá quietinho, que tá com uma dor de barriga, a pessoa já vai se matar. Não é assim, não. É só não, a pra questão é perceber. observar e manter o canal de comunicação sempre aberto. Então, quando a pessoa não tem muito acesso, nesses, né, por exemplo, você está falando, não tem tanto acesso assim a um psicólogo, mas na rede pública tem também o psicólogo. Mas os professores têm que manter a atenção sempre, independente do contexto, e esse diálogo com a família, porque um dos principais fatores de proteção emocional é o suporte social daquela pessoa. São, como você acabou de dar um exemplo, pessoas presentes, familiares que possam estar juntos, que possam apoiar, né? Não que essas pessoas vão fazer o papel de psicólogo, mas elas têm um papel importantíssimo para ser a base de procurar ajuda. E tem muitos serviços que são gratuitos. Agora está mais complicado nas faculdades, né? Mas tem os alunos que atendem. E outra, eu acho importante sempre quando a gente fala desse assunto, falar do CVV. Porque o CVV, o Centro de Valorização da Vida, eles fazem um trabalho muito sério, as ligações são gratuitas em todo o território nacional,
o número é 188, e eles, não é só em relação ao suicídio, mas qualquer um que estiver tendo um sofrimento emocional importante, pode ligar lá para conversar, para ser ouvido, né? E como eu falei do negócio de falar, tem um psicanalista que eu gosto muito, que é o Simonetti, ele fala que a angústia, ela não se resolve, ela se dissolve nas palavras. Então, assim, a gente, lógico que não é só ficar falando, porque senão eu poderia falar com as paredes, né? Mas é falar com alguém que esteja disposto e disponível para te ouvir. E aí tudo vai se complementando, cada um dentro da sua função. Muito legal. Gente, eu espero que vocês estejam gostando aí. Por favor, não vai sair diagnosticando as pessoas, porque não é o objetivo, não. Tá, gente? Não. O objetivo é ajudar o outro, né, tia Natália? Pra gente Cuidar. A gente acabar, tem uma mania também, né, hoje em dia, de dar diagnóstico para tudo, de dar nome para tudo, e não é bem assim que funciona. e apontar tudo ó, você aponta um dedo pra pessoa, tem mais 200 mil apontados pra você. Então, aprendam a ouvir as pessoas, o seu amiguinho. Às vezes eu falo que não precisa nem ouvir, só você viu que a pessoa tá lá e vai lá e dá um abraço, já ajudou bastante, não precisa falar nada. Dá um abraço e sai andando que tá tudo bem também, né, tia? É isso aí. Ó, pra gente acabar, eu vou brincar com você. É assim, essa brincadeira chama Pergunta que Toda Criança Quer Fazer. Tá. Aí, os meus amiguinhos e eles mandam e aí eu faço, tá? Então, Tá são bom. perguntas meio de criança. Então, aí Eu o tô que vier acostumada. aí... Tô É, acostumada com as perguntas do Caio. acho que não chega muito ao pé do Caio, porque ele é meio astronáutico. Aí a gente é meio, né? Não é tão inteligente, eu acho, assim. Mas é curiosidade de criança, Então tá? vamos lá. Primeira, por que o céu é azul? Olha, o céu é azul. Você sabe como que eu aprendi isso? Não, A turma da Mônica. Foi na turma eu da gosto. Mônica. Então, lê gibi, viu, gente? Faz bem também. Eu aprendi que o Gibi, céu é gente, vocês não azul. sabem, mas é legal. Vocês não sabem, né? As crianças de hoje não sabem muito o que é isso, não. Não, É, o céu é azul por uma conjunção. Ai, não vou falar feio assim, não, né? ixi, esse negócio. Por, O que é essa conjugação? Não entendi, não. É pela por uma mistura dos conjugação. gases que compõem a atmosfera. É isso que eu aprendi, mas eu não sou bióloga, não sou, sei lá, astronáutica também. É isso Então eu que aprendi você ia isso. responder pro Caio, né, tia? O Caio entender. É Eu, isso que eu ia responder para ele. Mas eu acho que eu também posso dizer que o céu é azul, porque isso faz o mundo ser bonito e deixar a gente mais feliz. eu gostei dessa. Adorei. Agora, o que a gente faz quando a mamãe tá no celular e não presta atenção na gente? Bom, primeiro, a gente tem que diferenciar. Tem mamãe que só fica no celular, muitas vezes não dá atenção, e tem outra hora que a mamãe está no celular, ainda mais agora, trabalhando. E que tem hora que a criança quer atenção o tempo inteiro. Então a gente também tem que pôr um limite nisso. Se estiver trabalhando, eu vou falar, filho, daqui a pouco eu vou falar com você que eu estou trabalhando. Agora, quando você vê que a sua mãe só fica no celular, vendo Facebook, Instagram, se for live da Rosinha, tudo bem. Tá, isso mesmo. Mas se tiver só de bobeira, não tiver prestando atenção e é o dia inteiro, e sem limites, igual eu falei do 880, mostra, fala, mamãe, entra na frente. Fala, mamãe, eu tô E precisando. dança a música da Rosinha. E dança a música da Rosinha. Eu tô precisando da atenção, eu tô sentindo a sua falta. Fala comigo, porque esse negócio aí é Isso. frio e eu sou quentinho. Me dá um abraço? Isso quebra as pernas da mamãe. Quebra. Dá uma de Olaf, gente. Fala que você gosta de abraço quentinho. É. Quando. Eu tenho uma dúvida, porque eu tô muito ansiosa. Quando que a gente deixa de ser criança? Tomara que nunca. Eu também acho. A tia Joyce não deixa de ser criança nunca. Mas tem dia que ela tá brava. Mas isso, a criança também fica brava, não é? Tomara que nunca, né? Mas tem dia que ela tá muito brava. Ah, eu sei como é, eu também. E nesses dias é o dia que a gente deixou a criança adormecida, né? É Então, por verdade. isso que eu espero que nunca, né? A gente pode ser criança para sempre. Tomara que a gente consiga manter viva essa criança interior, porque é ela que é criativa e é ela que ajuda a gente a ter esperança. Ah, isso é legal. Vou contar tudo pra tia Joyce pra ver se ela melhora. O mau humor, às vezes.
Se bem que ultimamente a Joyce anda muito divertida, não sei por quê. Eu tô tentando Deve ser porque você descobrir. ajuda ela, Rosinha. Pode ser, pode ser. Porque essa é muito boa. Essa também quero saber. Porque a adulta ensina a gente a andar e falar e depois manda a gente ficar quieto e sentado pra não atrapalhar. Eu não sei. Não tem Ah, lógica, né, tia? Primeiro não. ensina a gente a ficar feliz. Aí fala, ai, andou, posta lá no Facebook, olha o primeiro passinho, falou a primeira palavra. Aí depois faz o quê? Manda a gente ficar quieto e sentado pra não atrapalhar. Eu não entendo Ó, nada você disso. sabe que existe, né? A gente falando dessa coisa de ficar dando diagnóstico para todo mundo. Parece que uma epidemia, a gente falando tanto de pandemia, parece que tem uma epidemia de transtorno TDAH. Você já deve ter ouvido esse nome, porque falam Já. muito disso, né? E muitas vezes Tia é que a Natália, criança. peraí, Oi. peraí, só um pouquinho. Gente que tá aqui, a gente vai voltar porque a live vai acabar Ai, em meu 18 Deus. segundos. Peraí que a gente Socorro. já volta. Volta comigo, gente. Não sai não, que eu tenho que terminar com a tia Natália. Apareceu aqui 13, 12, 10. A gente tá indo, já volto. Volta aí, tia Natália.